Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restabelecer a confiança, a fé, a esperança, a perseverança em Cristo Jesus, que há de combater este medo que está instaurado no seu coração. Por falar em medo, este é o grande propósito em orações, combatendo o medo. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que os domine, entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. Amém? Hoje, o projeto A Marca da Promessa traz, neste 12º dia, a leitura e a reflexão no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. E a palavra diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamados Abba, Pai. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor Jesus Cristo nos enviou nesta noite. Primeiramente, por que tanto medo? A paz do Senhor esteja contigo neste dia abençoado, meu irmão, minha irmã. O mundo vive em constante revolução. Cada dia é um acontecimento. A violência cresce. Crises em vários países. Guerras, pragas, epidemias, variações climáticas e meteorológicas. Não deixando de citar a corrupção do homem que está cada dia pior. Pois se perdem os valores familiares e a da convivência com o próximo. O que é que está acontecendo com este mundo? Baseado nos comentários e interrogação acima, você poderia até responder que esse mundo amedronta e intimida aqueles que são bons e procuram viver em paz. E pergunto: você tem Jesus em sua vida? Se a sua resposta é sim, vai um alerta do Verbo vivo Jesus Cristo. Para você, em Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamados Abba, Pai. Fique em paz, meu irmão, minha irmã. Você é livre. Cristo está em nossas vidas. Se desconecte de tudo, meu irmão. Preste atenção na mensagem. Iniciamos com uma provisão sobre a proteção. Sim. Para que temer? Por que tem medo? Agora vamos compreender o que as Escrituras nos ensinam diante deste atual momento no qual estamos vivendo. De agora em diante, Paulo deixa de lado o tema andar segundo o Espírito, a fim de aprofundar a compreensão desse Espírito como Espírito de adoção. Antes de tudo, ele se evidencia no novo modo de orar. Como fundo de contraste, apresenta-se o serviço forçado do legalismo, motivo pelo medo pagão diante de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual chamados
Abba, Pai. Já no livro de Salmos, capítulo 2, tão importante para o Novo Testamento, o primeiro direito do filho consiste na oração desinibida, uma vez que se abriu o acesso ao Pai. Como paralelo seguinte, se oferece em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus inundou o nosso coração, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, pois Deus nolo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 12. O que foi que o Espírito nos revelou e concedeu? Não a si próprio. Verifica-se aqui se aprendemos a lição na entrada do capítulo. O Espírito age cristocentricamente. Ele anuncia a Cristo, convence de seu juízo e de sua justiça, dá testemunho de Cristo e o glorifica como o Filho. Dessa forma, porém, vimos o Pai, de maneira que em nossos lábios encontra-se a interpelação do Pai. No que concerne à tradução do aramaico Abba, também havia a disposição do termo grego papás, papai, paizinho. O fato de que, apesar disso, em todos os 3 textos do Novo Testamento que trazem Abba, é escolhido o grego pater, pai. Demonstra que Abba não era mais entendido como palavra carinhosa. A palavra clamar não está se referindo ao uso do volume da voz, e sim à intensidade, à irrupção elementar de uma exclamação em que alguém empenha suas últimas reservas. É óbvio que essa não está literalmente vinculada à gritaria. Por exemplo, pode-se trazer a comparação a mais de 60 ocorrências no Salmo em que clamar faz parte da linguagem de oração. Isso significa particularmente nítido quando o orador clama a Deus dia e de noite. Também o coração é capaz de falar, clamar e jubilar. Ocorre, porém, que esse clamamos, Abba, também é interpretado com um grito de fato realizado no culto. Segundo essa visão, a igreja inteira teria proferido, num determinado momento do transcurso litúrgico, em coro falado, este grito de Abba, ou conforme outros, ela teria iniciado com um Pai Nosso. Contudo, teria tal procedimento cumprindo a finalidade citada por Paulo? Será que havia essa liturgia de forma homogênea da Galácia até Roma? Acaso não se está transportando desenvolvimentos posteriores de igrejas de massa de volta para o século? Há ainda outros exegetas que pensam em inspirações carismáticas de alguns. Porém, neste caso, não se faz justiça a nós, que envolve todos os que creem em sua oração, e que não alude a portadores de dons especiais. Acaso falam todos em outras línguas? Além disso, é uma exigência fundamental submeter essas informações referentes ao Espírito ao exame a partir das demais. Não se deve dar-lhe crédito sem mais nem menos. É por isso que elas também não cumprem o objetivo que Paulo pressupõe, trazer certeza incondicional do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 39. Porque a sombria ingratidão, que gera todos os demais pecados, foi afundada no mar do perdão diante dos olhos do ouvinte que crê. Romanos capítulo 1, versículo 21. Por isso, finalmente, a desconfiança gentílica original se desmonta em favor de uma confiança fundamental. Desfazer-se de todo o véu de nuvem cinzenta que pairava sobre seu relacionamento com Deus, a forma verbal presente clama, faz lembrar impulsos espirituais sempre novos. Aqui eu trouxe um conceito dentro do Abba, Pai. Por que eu trouxe esse conceito? Porque o apóstolo Paulo,
ao enfocar a revelação completamente diferente que recebemos de Cristo sobre Deus, afirma: mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Contrariamente às religiões organizadas pelos homens que pregam uma divindade distante, inimiga, meramente castigadora, a religião ensinada por Jesus Cristo apresenta o Senhor como nosso Pai. Sim, como Pai nosso. O apóstolo Paulo, desenvolvendo o ensino de Jesus, escreve-nos detalhes desafiadores sobre o significado de Jeová, nos convida querendo ser nosso Pai. Diz ele que, mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já havia decidido adotar como seus filhos algumas criaturas. A única condição, mas condição decisiva, foi a atitude da fé. Porque na realidade não é fácil acreditar que um Criador impensavelmente complexo e poderoso tem interesse em manter comunhão conosco, na nossa pequenez. Paulo, entretanto, diz que isto é verdade e que somente pela fé o ser humano pode receber o poder de se tornar filhos de Deus. Por isso, mesmo nos piores momentos de nossa vida, lembremos-nos de que não somos abandonados. Nós temos um Pai. Abba, Pai. Meu irmão, minha irmã, ousamos confiar e fincar nossa esperança na mais feliz de todas as notícias. Se Deus permite o desafio, Ele providenciará a graça para enfrentá-lo. Deus tem graça o bastante para solucionar cada dilema que você enfrentar, enxugar cada lágrima que você derramar e responder a cada dúvida que você tiver. Esperaríamos qualquer coisa a menos de Deus? Será que Ele enviaria seu Filho para morrer por nós e não daria o seu poder para nos sustentar? Paulo viu esta lógica como impossível. A Escritura diz: aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com Ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Será que Jesus está do meu lado? É só olhar para a ferida nele. Tendo dado o supremo e mais caro dos presentes, como é que Ele poderia falhar em nos dar tudo o que Ele tem? Se Deus permitir o desafio, Ele dará a graça para encará-lo. Como Filho de Deus, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem é Ele e sabemos quem somos, Pai e Filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Romanos 8, versículos 15 a 17. Deus diz: olá, você é um herdeiro, uma herdeira da felicidade de Cristo. Por que não pedir a Jesus para lhe ajudar? E você, Senhor, Senhora, não sabe nada? Não é que você é um depósito de sabedoria? Dona preocupada, por que você deixa o medo roubar o seu sono? Você não é beneficiário do fundo de confiança de Deus? Aproxima-se do trono de Deus, não como intruso, mas como filho de Deus vivo e amoroso, porque as promessas de Deus são inquebráveis, a nossa esperança é inabalável. E eu encerro este 12º dia com o seguinte pensamento: Abba, ouça um bebê e você escutará esses sons básicos. É incrível, mas Jesus mostrou e o Espírito nos capacita a falar com Deus com estas mesmas sílabas de familiaridade, confiança, vulnerabilidade, dependência e intimidade.
O Espírito é a nossa garantia de que não precisamos ter medo de Deus, mas que podemos nos aproximar dele como nosso Pai amoroso e brando, que sempre escuta nossos corações e procura abençoar nossas vidas. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai Abba, o Senhor é glorioso e majestoso. Suas obras são tremendas. Abba, Pai. Seu poder, Senhor, é incomparável. Sua graça, poderoso Senhor, é maravilhosa. Obrigado, Pai Santo e Justo, por me permitir me aproximar do Senhor como meu Pai sempre perto e presente. Por favor, meu Pai, por favor, faça sua proximidade clara na minha vida hoje. Em nome de Jesus, me ajude a combater o medo, me ajude a combater esse gigante que está me cercando, me rodeando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Me dê força para pegar a pedra e utilizar a atiradeira, assim como Davi fez, derrotando Golias. Eu creio nesta promessa, nesta provisão e declaro, por fim, a derrota do meu adversário. Em nome de Jesus, agradecemos e enaltecemos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.